Hello, meus irmãos, graça e paz, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar um capítulo que é a soma dá 8, que é o 26. Um capítulo muito mais profundo, gente, do que parece. Muito interessante esse capítulo. O que acontece aqui? Literalmente, no livro de Números, vai fazer os números do segundo recenseamento, que é a contagem da nova geração dos israelitas. Aqueles que sobreviveram aos 40 anos no deserto e agora eles estão prontos para entrar na Terra Prometida. Muitos detalhes, gente. Tem um detalhe muito curioso aqui, que mesmo com 40 anos passando, mesmo com tanta gente que morreu, nós vimos aí muitas pragas, né? Brigas, guerras, o número total da nação continua praticamente igual ao primeiro recenseamento. Aí eu fui pesquisar, isso me deixou muito curioso, e a gente vai entender o porquê disso. Mas antes, aquele like, touchscreen, deixe seu like, compartilhe com as pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Tem também um canal de evangelismo que eu tenho no Instagram, que é o @evangelismo-com-coragem, que fala sobre pessoas que levam a palavra de Cristo ao redor do planeta. E não se esqueça, tem o 5am também, todas as manhãs. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links das salas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, tem para homem, para mulher, para criança. É uma benção, gente. Bom, vamos falar então do porquê do segundo recenseamento. O capítulo começa assim nos versículos 1 e 2, marquei aqui na minha Bíblia. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Esse recenseamento, ele é feito depois da grande praga que a gente viu no vídeo passado, Números 25, que matou 24 mil pessoas. Por quê? Deus queria mostrar aqui que essa é a nova geração. Esse é o povo que realmente vai entrar na Terra Prometida. Esse é o povo que sobreviveu ao deserto. O primeiro e o segundo recenseamento, eles foram praticamente iguais. Assim, uma diferença mínima. Olha que curioso. No primeiro recenseamento, que a gente viu aqui no canal, em Números 1, foram contados 603.550 homens que estavam aptos para a guerra. No segundo recenseamento agora, a gente tem 601.730 homens aptos para a guerra. Ou seja, 1.820 pessoas a menos depois de 40 anos depois. Mesmo com praga, rebelião, morte dos rebeldes, morte da geração inteira acima dos 20 anos, marcha para o deserto, e um povo que perdeu, muita gente perdeu, gente, mas o número final praticamente igual. O que aconteceu? Como é que Deus consegue, gente, fazer essas coisas? Deus é demais, né? E por que a nação ela não diminuiu drasticamente? Ou também por que ela não aumentou tanto, né? Por quê? Porque aquele equilíbrio, né? Fui pesquisar. Qual que é a resposta? A resposta que nós temos é: toda geração rebelde morreu. Todos com mais de 20 anos do primeiro recenseamento morreram. Essa nova geração, ela nasceu no deserto. E nasceu aos montes, gente. A taxa de natalidade explodiu. Gente, era parto a quase de meia hora. Você passava no lugar, o pessoal é bem fértil. Terceiro, Deus sustentou essa nação sobrenaturalmente, mesmo na maior crise, talvez, da história do povo, ou numa das maiores crises, né, que esse povo passou por muita crise. Ou seja, a mão de Deus, ela não deixou Israel em nenhum momento, principalmente no deserto. Deus não deixa uma promessa morrer. Deus mantém o povo vivo até chegar à Terra Prometida. Deus pode até trocar de pessoas, como ele fez, mas ele nunca cancela planos. A palavra de Deus não volta. Deus é um Deus de começo, Deus é um Deus de meio, Deus é um Deus de fim. Esse recenseamento, ele é uma prova viva de que Deus é fiel para cumprir. Deus, ele tem fidelidade à palavra que ele lança, aquilo que ele promete, mesmo quando o povo não é fiel a ele. O povo não foi fiel a ele, nós vimos aqui ao redor, ao longo de Números, esses problemas, mas a lição dessa nova geração é: toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto 2 homens, Josué e Calebe, que foram os únicos que creram.
essa nova geração que está entrando agora na Terra Prometida é uma geração que não viu o Egito. Foi uma geração que ela foi moldada no deserto, ali naquela dificuldade. Uma geração treinada na dependência, porque no deserto, ou você depende de Deus ou você morre. O deserto é um lugar de pura dependência, né? Essa é uma geração que crê muito mais do que reclama. Ao contrário da geração anterior, que era uma reclamação só. Era uma murmuração. Olha o povo que murmurou, né? Uma geração pronta para a conquista, preparada, forjada ali no deserto. Às vezes Deus, ele vai precisar levantar gente nova para fazer coisa nova. Tem momento na nossa vida que Deus diz, essa fase morreu, Luiz, essa fase morreu, Everton, essa fase morreu, Ricardo, essa fase morreu, Irineu, Douglas. Agora é uma outra geração que vai entrar. Mas esse capítulo de Números, ele também mostra que essa contagem que a gente viu aqui, ela tinha um objetivo. Eu encontrei esse objetivo no versículo 53, que está assim, ó. A terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes listados. Ou seja, quanto mais gente numa tribo, maior a porção. Isso mostra que Deus também, né? Ele não vai dar terra à toa. Ele reparte conforme a capacidade, né? Ele dá conforme a responsabilidade. Ele não vai dar pouquinha terra para muita gente. Não, Deus é organizado, gente. Deus é um Deus de sabedoria, é um Deus de planejamento. Então, Números 26 mostra que Deus não é bagunçado. Ele não gosta de espírito de mulambo, de bagunça, não. Muito pelo contrário. Ele é organizadíssimo. Ele vai distribuir a herança conforme o propósito. Então, gente, para concluir, Números 26 é um capítulo de renovo. É Deus dizendo, a geração antiga morreu, mas a minha promessa continua viva. Mesmo com perdas, mesmo com dor, mesmo com quedas, Deus manteve Israel forte. E hoje, Ele faz o mesmo com você. Ele troca fases na sua vida, Ele troca pessoas na sua vida, Ele troca temporadas, só que Ele não troca a promessa que Ele fez para a sua vida muito antes de você vir para essa terra. Então, se essa palavra tocou em você, se essa palavra entrou no seu coração, comente aqui nos comentários, Senhor, eu quero ser parte da nova geração. Jesus, eu quero fazer parte da última colheita. E lembre, amanhã, 5 horas da manhã, 5 AM, para a gente compartilhar essa e outras palavras de provérbios, para a gente orar junto. Vamos aproveitar e orar? Senhor, obrigado, Senhor, por nos manter, Pai, no seu caminho. Que a gente seja fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel conosco. Obrigado, Deus, por ser tão bom, por cuidar de nós no deserto. Obrigado, Senhor, porque nos momentos de deserto foi o momento que nós te buscamos, o momento, Paizinho, que nós clamamos ao Senhor e nós agradecemos pelo seu cuidado, Pai, independente da fase da nossa vida, Pai. Ó Senhor, continue conosco, nos abençoando, nos trazendo luz, nos trazendo guia, nos trazendo prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo.